sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Segunda-feira, 11 de abril, voltamos ao nosso Debate Melodia. Uma semana de debates aqui para você que sempre está com a gente. Graças ao nosso bom Deus por mais um dia, pela vida, pela paz e por Jesus Cristo, que é a nossa tão grande salvação. Há 14 anos juntos, só temos que agradecer primeiro a Deus e depois a você pelo sucesso da Melodia 87,9 FM. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. E na manhã desta segunda-feira estou recebendo o nosso querido pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Melodia. Quero mandar um abraço aqui à Igreja Batista El Chamar, pastor Jorge Macedo, pastor Alain, e também as minhas filhas que estão aí andando de Piauí aqui na cidade. A Thaís e a Erlane, beijo, te ama, junto com a minha esposa Mari. Um abraço a todos, que tenham um bom dia. Conosco também, nosso querido missionário Flávio Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, meus amigos aqui da mesa. Bom dia aos ouvintes. Que seja mais uma manhã produtiva e que Deus nos abençoe. Um abraço para a Igreja Candeias, lá do Primavera. Povo abençoado. E conosco também nosso querido irmão Vitor Augusto. Vitor, bom dia. Bom dia, Gilaelson. Bom dia aos meus amigos que estão aqui integrando a mesa comigo mais um dia. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor e mandar um abraço a cada um dos ouvintes que estão neste momento nos acompanhando, e em específico a minha família de fé na qual eu sirvo, a Igreja Batista Acampamento de Deus. Que Deus possa nos abençoar em mais uma manhã. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu, pedir ao Vitor que apresente o nosso debate ao Senhor. Amém. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, primeiramente para pedir perdão, Senhor Jesus, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, Senhor Jesus. E entendendo, Senhor Jesus, que sem Ti, Senhor Jesus, nós não somos nada e sem Ti nada podemos fazer. E nesta manhã eu quero apresentar, Senhor Jesus, mais um debate, que o Senhor possa nos iluminar e nos direcionar, Papai, para falar aquilo que é a Tua sabedoria iluminada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, não baseado, Senhor Jesus, em filosofias e teologias terrenas, Senhor Jesus, mas na Tua sabedoria iluminada, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Debate Melodia. Muito bem, vamos aqui ao nosso debate, aqui é o caso comum, aspas aqui, diz o seguinte: repetidas vezes a Bíblia fala sobre ser uma pessoa sábia, mas o que é de fato essa sabedoria bíblica? Fecha aspas aí. Bom, o tema de hoje é este: por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Já viu o texto que diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas por que isso? Vamos discutir agora no Debate Melodia? Debate Melodia. Bom, quem não tem sabedoria, peça a Deus. A sabedoria é importante. A Bíblia fala sobre
essa necessidade da sabedoria que vem do alto, né? É diferente daquela sabedoria do conhecimento, ou daquela sabedoria que alguém possa nascer com um dom de um QI, né, diferenciado, mas fala da sabedoria que vem do alto. Ô pastor Val, por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque literalmente é isso que o nobre falou, né? A sabedoria vem do alto. Para você ter a sabedoria que vem de Deus, você tem que ser temente a Deus, porque você tem que estar perto de quem pode te dar sabedoria. Você não tem como tirar água da fonte se você não estiver perto da fonte, ou próximo da fonte, ou até mesmo, né, se banhando na fonte. Aí você consegue se banhar dessa fonte. Como é que você vai exercer e querer a sabedoria de Deus se você não se aproxima de Deus? Aí é complicado. Então, o grande segredo é esse. Se essa sabedoria vem de Deus, se esse entendimento vem de Deus, nós temos que estar próximo a Ele. E para estar próximo a Deus, é necessário temer a Ele, obedecer a Ele, viver de acordo com os desígnios dele para nós. Essa questão da sabedoria é tão interessante porque uma vez Deus aparece para Salomão, lá em 1 Crônicas 1, se não me engano, versículo 9, eu agora fugiu da memória o versículo, e ele pergunta bem assim: Salomão, seu pai era um homem segundo o meu coração, e eu resolvi te abençoar em tudo. Eu gostaria que você me pedisse o que você quisesse. Pede o que você quer. Eu posso te dar todas as terras do mundo, as águas, as riquezas da terra, os animais, o ouro da terra, o que você quer, né? Eu quero te abençoar. E Salomão pediu sabedoria. Eu estava falando ontem na igreja que o assunto foi a guia, né? Como a Bíblia como guia de fé e prática, né? Como seguir, como ser direcionado pela Bíblia. Foi o assunto da Escola Bíblica Dominical que eu ministrei ontem. E não tem como você separar a questão de você seguir os princípios bíblicos, não é? E da sabedoria que vem de Deus. Você não tem como, porque você só vai fazer isso se você é sábio. E se você é sábio, você tem que ser temente ao Senhor. Uma coisa está ligada à outra, sabe, pastor Gilael, seus nobres e ilustres irmãos na mesa. E o que chama a atenção, meus queridos, é que quando Deus fez essa aliança com Salomão, ele deixou 3 marcas muito firme, muito forte, muito estruturada. A primeira foi essa: você pede o que você quiser e eu te dou. E a primeira marca foi sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Então, Salomão pediu aquilo que era melhor. Na segunda marca dessa aliança, essa é a resposta. Na segunda marca dessa aliança, está em 2 Crônicas 4, e se não me engano, versículo 19 ou 20, o Senhor aparece para Salomão e pede a Salomão. Agora não era mais Salomão que pediu sabedoria, agora é o Senhor pedindo a ele: Salomão, construa um templo para que eu venha morar no meio do meu povo. Eu quero que você construa o templo. Teu pai tem todo o material aí, está tudo conseguido. Eu vou te dar as plantas, vou te dar a forma, os detalhes e as minúcias que eu quero do meu templo. Uma casa para eu morar no meio do meu povo. Quem é sábio e tem o temor de Deus, porque esse é o princípio da sabedoria, ele também constrói templo. Construir templo é edificar a nossa vida aos pés do Senhor. É a nossa casa. É onde o Senhor habita em nós. E a gente só constrói um lugar para Deus morar aquele que tem sabedoria, né? Aí, essa segunda marca, construção de templo. Primeira marca, a sabedoria. Segunda marca da aliança com Salomão, construção de templo. E a terceira marca, que isso é fascinante. Olha, o Senhor vinha, pegava a Shekinah de Deus, descia do céu, queimava com fogo sagrado, levava todas as ofertas, todos os animais, queimava e subia ao céu. A presença de Deus ali era uma coisa maravilhosa. A sabedoria, os provérbios de Salomão, aquele povo em paz e aqueles reinos vizinhos, tudo indo levar ofertas e dízimos para Salomão. Vivia tudo numa unidade, numa uniforme graça tremenda, tudo aquilo. Mas aí tinha um detalhe, e o Senhor alerta aquele povo em 2 Crônicas 7,14, e essa é a terceira marca.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, aquele povo não era convertido? E como é que a presença de Deus era constante? Então eu ouvirei do céu das suas preces, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Marcas para uma pessoa que sábia, que confia e que ama o Senhor. Buscar de Deus, que Ele pode dar sabedoria, porque Deus vai te pedir para construir um templo para Ele morar entre nós. E depois disso Ele fala, se humilha e teme ao Senhor, e obedeça, e busque a minha face. O temor do Senhor faça a gente buscar a face. Essas questões, elas são maravilhosas. A gente acha que a inteligência humana, aquilo que a gente quer, é que vem do Senhor e que é sábio. A inteligência humana é só uma questão do dom, do livre-arbítrio que Deus nos deu. Agora, você entrega isso a Deus, o livre-arbítrio, teme ao Senhor e Ele te dá sabedoria divina. Sim. E agora você não é mais inteligente, você é sábio, é diferente. Porque tem muita gente que estuda, teólogos renomados, os caras conhecem tudo, e aí é burro, não tem sabedoria divina, e começa a fazer coisas que desagradam a Deus, pecados, né? E aí está fora da presença de Deus. O que adiantou tanto trabalho para estudar? O que adiantou tanta coisa? Já outros que não têm conhecimento nenhum, tem pessoas que não sabem ler. Mas quando ele fala com sabedoria divina, você choca teu coração. Porque teme ao Senhor, né? Por isso que é o temor do Senhor. O missionário Flávio, o pastor Val falou sobre que para ter a sabedoria é preciso, né, temer a Deus, como diz a palavra, porque a sabedoria vem dele, então você tem que temê-lo. Então presume-se que todo cristão tenha o Senhor. Cristão, então tem que ter o Senhor. Então, já que o cristão tem o Senhor, ele também tem essa sabedoria já, não? Todos? É uma pergunta interessante. Eu acredito que não. Porque, pelo menos eu vejo muito cristão falando muita besteira em muitos lugares. Então, tem alguns passos, né? Por exemplo, tem gente que pensa assim, a Bíblia diz, né? Quer ter sabedoria, peça a Deus. Isso. E Provérbios vai dizer que o temor ao Senhor é o começo. É o princípio. É o princípio, não é todo o processo. É o princípio da sabedoria, é onde começa, o pontapé inicial. E aí, para quem está me ouvindo agora, tem gente que diz assim, eu pedi Deus sabedoria, mas só está vindo problema. É lógico que vai vir problema. Deus vai mandar problemas para você aperfeiçoar a sabedoria e achar a solução. O famoso traquejo. Com Salomão foi assim. Deus, a partir do... Por que é o princípio da sabedoria? Porque olha como é que funciona o processo da sabedoria. E por isso que eu acredito que não é todo cristão que ainda tem a sabedoria. Nós já temos o pontapé inicial, que é o temor, só que tem que pedir e tem que aperfeiçoar. É um processo de aperfeiçoamento. Como é que funciona? Na minha opinião, com base em alguns textos bíblicos. Você pede sabedoria. Deus te dá sabedoria. E aí agora Deus vai mandar circunstâncias para te aperfeiçoar e vai colocar pessoas sábias para te ajudar em conselhos. Com Salomão foi assim. Deus deu sabedoria e já veio logo aquele caso, né? De uma mãe perdeu a criança e aí ele diz, me traz uma espada que eu vou dividir a criança no meio. Olha o problema, logo depois que ele pediu sabedoria. Eu vou rasgar o menino no meio e metade para cada. E aí ele achou a resposta. E a Bíblia diz que Deus coloca sábios ao redor de Salomão. Então, para quem é cristão, para você ter sabedoria, peça a Deus e escolha bem as suas amizades. Porque se você for ver de Gênesis a Apocalipse, o projeto de Deus é só um. Eu quero andar no meio do meu povo. Isso. É único. É o poder da influência, né? A Bíblia também vai dizer em Coríntios. E a Bíblia, ela bate muito em cima disso. Escolha com quem você vai andar. Repare que a sabedoria é uma escada, pastor Valverde. Salmo de número 1. Primeiro você escuta conselho de ímpio. Depois você para no caminho dos pecadores. E por fim você se assenta na roda dos escarnecedores. Verdade. São níveis. Sim. Eu não já chego me assentando na roda. Primeiro eu vou escutar quem eu não devo. Então quando você escuta quem não tem sabedoria, o fim é trágico. Sim. Mas então o contrário é o quê? Quando você escuta quem tem sabedoria, o final, a chance de dar certo é muito
é muito grande. Sim, sim. Por isso que Jesus, eu acho que não escolheu 1000, escolheu 12, né? Sim. Porque a qualidade é melhor do que a quantidade. Sim. Isso. É melhor você andar com 12 sábios. E dos 12 sábios, eu vou usar a palavra que o pastor Valverde usou aí. Dos 12 sábios ainda tinha um tolo, né? Um burro, que era Judas. É porque, na verdade, aproveitando que o Gilaelcio foi lá fora, a gente vê o seguinte, é isso que o Nobre está falando. A palavra de Deus fala que o temor é o conselho de sábios, né? É que dá entendimento, né? É no conselho, é na sabedoria. E logo depois, pastor Valverde, que ele fala aqui no versículo, capítulo 1, que ele diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo em seguida, Sim, olha como é que entra as companhias. Ele diz, escute o conselho da sua mãe e do seu pai. Para você ser sábio. E no versículo 3 e 4, para terminar minha fala, ele diz assim: eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Versículo 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar aos moços a serem ajuizados. Aí logo em seguida ele dá um conselho. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque você teme a Deus e você acaba seguindo todos os outros preceitos e os outros mandamentos que o Senhor institui. Então, a razão dessa equação é dar tudo certo. Sim. Muito bem. Vitor, então vamos entrar em miúdos aqui. O que seria essa sabedoria? Então, sabedoria que vem de Deus e tal. Então, a pessoa tem essa sabedoria. Ela é diferenciada em quê? O que muda? É o que? É o jeito dela falar, de pensar? É a forma como ela faz as coisas? Qual é o sentido dessa sabedoria? Pronto. Pergunta muito interessante para se analisar e parar e prestar atenção, né? Realmente é aquilo que verdadeiramente é a sabedoria. Eu até comecei a oração pedindo a Deus uma sabedoria iluminada. Porque é como diz o versículo 10 aí de Provérbios, que a gente estava lendo aqui agora, inclusive que é o tema base aí do nosso debate, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então o que acontece? Essa sabedoria dada pelo Senhor, eu acredito que seja uma sabedoria iluminada, não pautada em ciências humanas e nem cálculos e razões humanas daquilo que pode ser previsto, mas pautada no projeto e no caminho daquele que verdadeiramente sabe o final de todas as coisas, baseado verdadeiramente na vontade dele, que o próprio livro de Romanos vai dizer, Romanos mesmo vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, essa sabedoria iluminada é realmente conhecer o Senhor e se relacionar com Ele a ponto dele te revelar um caminho, te descrever um caminho, a maneira correta com que se portar, a maneira correta de como se agir, entendeu? Até porque, se a gente for perceber, essa sabedoria ela já é revelada na própria palavra de Deus, porque ela já dá um padrão de homem de Deus, de mulher de Deus, de servo do Senhor. E eu queria fazer menção sobre um versículo que está em Isaías 55. Inclusive esse versículo, Isaías 55:8, esse versículo descreve muito bem acerca daquilo que eu falei a respeito dessa sabedoria, que não é uma sabedoria, não é um conhecimento humano, ela é verdadeiramente um entendimento, ela é verdadeiramente uma direção, porque Isaías 55:8, o Senhor vai dizer algo muito interessante: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então o que acontece? Os pensamentos do Senhor, a visão do Senhor enxerga muito além do que a nossa. Então ele pode descrever aquilo que pode trazer um fim de paz, assim como ele promete a Jeremias. Ele fala: bem sei eu os planos que tenho a respeito de vocês, são planos de paz, para dar o fim que vocês esperam. Então essa sabedoria está pautada não uma razão de filosofia, mas uma razão daquele que verdadeiramente ele é o único caminho, a verdade e a vida. Muito bem. 11 horas e 24 minutos, Provérbios 19:11. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com o que ofende. Essa é uma definição, pastor? Seria essa? Com certeza.
Quem foi que escreveu isso? Salomão. Salomão. Eu não tenho como discutir com Salomão. Em matéria de sabedoria. 1 Reis 10, 23, vai que ele não houve homem mais sábio do que ele. Quem sou eu? Eu tenho certeza que esse é o caminho. Mas eu entendi muito bem a sua pergunta, Nobre. É porque a gente vive num meio já tão aprofundado em tantas informações. Porque o que a gente tem hoje no mundo é informações, ciências, etc. e pouca sabedoria. Sim. Né? Nós temos muito conhecimento e pouca sabedoria. A inteligência humana está num nível elevadíssimo. Mas a sabedoria divina, por quê? Porque exatamente essa é a questão de nós estarmos nessa mesa segunda-feira, meus ouvintes. Nós estamos falando aqui do temor do Senhor e da sabedoria. Como é que umas pessoas podem ser sábias e dizer que são sábias no dia de hoje se não tem o temor do Senhor? São inteligentes, né? Sim. E isso é tão interessante, essa discussão desse debate. O que chama atenção nisso aí é que ele mostra com propriedade. É incrível que Salomão, ele sempre leva o homem para esse caminho, para esse norte. Olha, não seja o teu entendimento das coisas, né? A inteligência daquilo que você é capaz de fazer. Mas lembre de uma coisa, teme ao Senhor, obedeça ao Senhor. Você vai ganhar sabedoria. E ele fala sempre de sabedoria. Ele sempre mostra essa sabedoria assim, em conhecer a Deus, em fazer a vontade de Deus, em a vontade de Deus ser revelada, em abrir mão do que somos. Salomão sempre norteia a humanidade para que eles sejam sábios e para que tenham essa constância de obediência e de temor. Em todos os conselhos de Provérbios tem muito de sabedoria daquilo que Deus quer em nossas vidas. Sim. É tão interessante, né, meus nobres e queridos irmãos, que quando ele fala para as crianças, ele fala assim: instrua o seu filho no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Ele sempre leva o homem à instrução, ao caminho do entendimento da sabedoria. Por quê? A diferença de uma pessoa ser sábia e de ser inteligente é porque o sábio, ele entende que abrindo mão da inteligência, aquilo que ele pensa muitas vezes, que ele quer, e colocando Deus como a sabedoria divina, ele vai ser sábio para escolher uma vida eterna, uma vida em abundância. E a inteligência fica. A inteligência, ela é boa demais, porque você consegue se relacionar com pessoas, ser um ser social. Não estou dizendo que a inteligência está jogada no lixo, não é não. Ninguém está excluindo o ponto da ciência. Não estou excluindo o ponto da ciência. Muito obrigado, meu nobre e ilustre Vitor. Eu não estou excluindo o ponto da ciência. Eu estou acrescentando que acima da inteligência há a sabedoria divina. E explicando isso de que forma? Detalhando de uma forma bem singular. É que quando nós entendemos princípios de Deus, nós sofremos nessa terra. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. Uma pessoa que vive a sabedoria e o temor do Senhor, ela entende que as dificuldades é um tratar de Deus. Eu estou indo para o deserto, eu estou sendo humilhado, mas Deus está tratando comigo para me dar vida eterna. Ela entende que os princípios que nós vivemos nesse mundo, as coisas que nós largamos desse mundo pela sabedoria e não pela inteligência, que a inteligência quer dizer que nós podemos viver nossas paixões, ela entende que eu vou abrir mão das minhas paixões, porque eu vou ser sábio, para escolher aquilo que vai me levar a uma vida eterna. O projeto de Deus para a humanidade sempre foi relacionamento íntimo com o homem e vida eterna, vida em abundância. O projeto da inteligência do homem é viver uma vida abastada de muito prazer, de muita coisa maravilhosa, conhecer muita coisa, angariar, adquirir fundos e viver uma vida aqui, mas sem esquecendo, às vezes, a inteligência esquece o projeto de Deus. A inteligência do homem mata o projeto de Deus, às vezes. Isso. E essa sabedoria, inclusive, tem naquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. A gente tem a referência bíblica de Paulo em Filipenses, ele dizendo a respeito de todo o currículo dele. Ele fala: reputei todas essas coisas por perda. E naquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, ele faz uma citação muito interessante. Não é uma citação bíblica, mas ele fala algo muito interessante a respeito da sabedoria e a inteligência, que a gente pode fazer esse paralelo. Ele fala que a vida do homem é como o homem descer no mar e pegar um punhado de água. Aquele punhado de água, ao decorrer do tempo, ele vai se esvaindo pelos dedos e vai acabar. E o homem que ele vive para Deus, ou seja, o homem sábio, ele vive pela imensidão do mar. Isso. É porque eu só quero concluir essa fala minha e dizer o seguinte: a inteligência do homem leva o projeto, muitas vezes, de Satanás pela vaidade humana.
Que é assim, o projeto é, Satanás sempre pega o homem e coloca lá em cima. E o homem vai subindo as estrelas. Depois cria uma depressão, cria uma tristeza. Por mais alto que o cara seja, ele nunca é feliz. Por não entender muito bem por que está acontecendo aquilo. E aí Satanás derruba. E quando Satanás derruba, mata. Você vê artistas morrendo aí em todas as formas e pessoas sendo levadas às drogas. Quando o diabo edifica o homem e quando derruba o homem não levanta mais. Mas entender a sabedoria de Deus é entender o seguinte, que Deus pega o homem e amassa, leva para o pó, leva para o barro, esfrega. E o homem, né, passa por dificuldade, deserto. Mas quando Deus edifica, meu querido, acabou, é vida eterna, não desce mais. Muito bem, nós falamos de sabedoria, citamos Salomão, mas a gente sabe que a sabedoria já esteve aqui em pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. E na volta a gente vai falar dele, tá bom? Isso. Daqui a pouco a gente volta. O povo merece respeito, chegando para vocês. A partir de agora, o povo merece respeito. Com Ebenezer Fagundes. O nosso comentário de hoje é sobre economia não pode jamais ser vista para depois. IBGE, desemprego vai para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro. Menor taxa para o período desde 2016. Parabéns, Bolsonaro. A taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,2% no trimestre móvel encerrado em janeiro de 2022. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, foram divulgadas no dia 18 de março pelo IBGE. Esse dado representou um recuo de 0,9 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior encerrado em outubro. É a menor taxa para o período desde 2016, quando registrou 9,6%. A expectativa dos economistas era de taxa de desemprego a 11,4%. E o Brasil está com a taxa de 11,2%, uma taxa alta, diga-se de passagem. Mas aquilo que o PT, nos seus 13 anos, entregou ao governo de Bolsonaro foi uma taxa de 15 milhões de desempregados. Já a população desocupada foi de 12 milhões de pessoas, queda de 6,6% na mesma comparação, o que representa uma redução de 858 mil pessoas. No confronto com o mesmo período do ano anterior, a queda no percentual de desocupados é de 18,3%, o que representa 2,7 milhões de pessoas a menos em busca de trabalho. Ou seja, no governo de Bolsonaro, até agora o mês de março, a expectativa é de criação de 3 milhões de novos empregos, apesar da pandemia, diga-se de passagem. Como que nós podemos criticar ou não querer que um governo desse continue? Aqueles que assim pensam querem um Brasil com 15 milhões de desempregados, o povo sem ter o que comer, gasolina bem barata ao preço que eles querem para quebrar as empresas e eles comprarem as empresas mais baratas. É tudo uma estratégia para levar o país à bancarrota e ao enriquecimento dessa turma da esquerda. Tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919.
Já pensou em ter as áreas da sua vida totalmente transformadas pelo conhecimento de Deus e sua palavra? No Rema você terá essa oportunidade. O Rema é uma escola bíblica que capacita homens e mulheres de Deus através do ensino da palavra. Não apenas transmitindo informações teóricas, mas verdades práticas que mudarão todas as áreas da sua vida. As matrículas estão abertas. Estamos na Avenida Olívia Flores, número 1139, no bairro Candeias. Telefone 77-3421-1594 ou WhatsApp 7798829-2957. Debate Melodia. Muito bem, agora são 11 horas e 35 minutos. Estamos falando hoje da sabedoria. Por que é sabedoria? Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Aliás, esse é o pontapé inicial aqui que nós demos, fazendo essa pergunta. E nós estamos discutindo esse tema hoje, tá bom? Você que chegou agora para ficar sabendo. Bom, aí nós falamos de Salomão, demos o exemplo de Salomão, da sabedoria, mas aqui a gente teve a sabedoria em pessoa, que já esteve aqui conosco, Jesus Cristo, né? E nós temos um episódio, Flávio, que a gente poderia citar tantos outros, né, de Jesus, mas esse episódio chama bastante atenção também. Manda um episódio fácil, viu? Que esse aqui é o seguinte, tá em Marcos 11:30 e Marcos 11, a partir do 29, a partir do 27, que diz que quando aqui chega, se aproxima dele o sacerdote, os escribas e os anciãos, e fizeram a pergunta: com que autoridade você faz essas coisas, né? Se relacionando aos sinais. E quem te deu a autoridade para fazer essas coisas? Com que autoridade você faz e quem te deu essa autoridade? Aí Jesus respondendo disse o seguinte: eu também vou perguntar uma coisa para vocês e vocês me respondem. Aí vocês me respondendo, eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Aí Jesus pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí Jesus fala: então me responde essa aí. E eles começaram a discutir entre si, né? E aí perguntaram, entre eles conversaram o seguinte: olha, se a gente disser que o batismo era do céu, ele vai perguntar pra gente, então por que a gente não crê se é do céu? Né? E se a gente disser que é dos homens, aí tem o povo que vai ficar contra a gente. Porque João Batista tinha unanimidade, né? A maioria das pessoas acreditava que ele que era profeta, que o batismo dele de fato era do céu. Aí eles disseram para Jesus: nós não sabemos responder essa pergunta. E Jesus também falou assim: eu também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E aí, Flávio? Isso é profundo isso aí. Aqui logo de cara, Gilael, eu vejo duas marcas de um sábio. Para mim, eu não sei se eu posso falar que são as principais, mas eu coloco no pacote aí como sendo as principais marcas de um sábio, se tratando de Jesus, né? Então a gente aprende muita coisa com ele. A primeira marca de um sábio, ele pergunta mais do que afirma. Isso. Você pode prestar atenção. Quem é sábio, ele afirma muito pouco, ele faz mais pergunta. E é uma característica do judeu. O judeu sempre vai te responder com uma pergunta. E aí perguntaram para um judeu uma vez: por que você sempre responde com uma pergunta? E aí ele disse assim: e tem algum problema nisso? Bom. E a outra marca do sábio aqui ele fala pouco. Você pode prestar atenção, todo sábio fala pouco. Quem fala muito, e isso é tão interessante que o próprio Salomão ele disse: até o tolo, quando fica quieto, ele pode se passar por sábio. Agora, quando ele abre a boca, todo mundo diz que aí acaba com tudo. Realmente, agora, quando você vai montar, realmente o sábio ele tem duas características. Ele fala pouco e ele muitas vezes é o último a falar, né? Sim. Você pega uma mesa que só tem sábio, você pode prestar atenção. Geralmente, os sábios, eles falam pouco. Eles escutam mais. Eu costumo falar que o sábio, ele tem ouvido de aluno. Ele quer aprender mais
do que falar. E tem uma frase do pastor Tiago Brunet que eu gosto muito. Ele disse assim, dele e do Flávio Augusto. Eles dizem assim: você sempre tem que procurar sentar na mesa onde você é o menor. Seja sempre o menor da mesa, porque quando você é o menor da mesa, você adquire mais sabedoria. Quer descobrir se alguém é tolo? É quando você está no almoço, em alguma coisa, e ele não deixa ninguém falar. Ele fala. Vixe, aí você pode saber que de sábio não tem nada. Porque é uma característica do sábio. Ele fala pouco e ele pergunta muito. Isso. E as perguntas são perguntas que causam impacto. Como Porque essa pergunta de Jesus o que move o mundo não são as respostas. O que move o mundo são as boas perguntas. Isso. Quer extrair uma boa resposta? Faça uma boa pergunta. Muito Você vê que o bem. ministério de Jesus é marcado por perguntas. Isso. Ele está lá, a mulher foi pega em adultério. Qual é a pergunta que ele faz? Mulher, onde estão os teus acusadores? Aqui, a pergunta que ele detona. Vem lá questionar ele sobre César, não sei queres quem. que eu te faça? Ele Queres pega a ficar moeda. Qual o rosto que está aqui nessa moeda? Então, Jesus sempre fez perguntas. Muito bem. Vitor, sobre esse texto aí, Vitor. Olha, eu tenho uma visão muito semelhante com a de Flávio. Graças a Deus. Porque senão a gente ia faltar sabedoria que ia brigar aqui agora. Eu também acredito dessa forma. Que a melhor maneira de você atingir um patamar de sabedoria é ficando calado. Tem até um ditado popular que diz que quem conversa demais dá bom dia cavalo. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala em boca demais... fechada não entra mosca, né? Isso. Entendeu? Então, muitas vezes, quando a pessoa fica calada, ela procura se reter mais, se abster mais. Não estamos dizendo aqui de posicionamento. Óbvio que perante as situações da vida, a gente deve sim se posicionar. Sim. Mas estamos falando aqui de situações corriqueiras, rotineiras. A gente deve procurar mais ouvir e tirar mais ensinamentos sobre essas situações. Jesus mesmo com essa pergunta... Se ele fizesse qualquer afirmação, ele poderia estar colocando ali, óbvio que o plano de Deus aqui na Terra com Jesus era trazer Jesus para morrer mesmo em prol dos nossos pecados. Mas ainda não era o momento. Se Jesus ele tivesse feito qualquer afirmação, ele estaria colocando o pescoço dele em jogo. Estaria antecipando. Mas o que Jesus faz? Você percebe que Jesus ele consegue mudar completamente a ótica daquela situação a partir de uma pergunta. Ele fala: o batismo de João Batista, vocês acreditam que é de quem? E como o senhor falou, se eles respondessem que não fosse do céu, certamente eles seriam perseguidos, porque eles estariam colocando em jogo aquilo que a unanimidade acreditava. Porque quando você faz uma pergunta, você joga a bomba pro outro. Sim, você toca a bola de novo. O sábio faz isso. Isso. E a gente percebe a sabedoria de Cristo nesse ponto. E não é apenas nesse momento que Jesus faz perguntas. Foi até dito aqui pelos meus dois pastores aqui que Jesus ele faz outras perguntas. Até diante do doente acamado, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então ele sempre joga a responsabilidade para quem está tentando deferir alguma coisa. Você vê então que esse é o ponto que a gente percebe sabedoria. Adão de peca, Cristo se nesse esconde atrás da árvore. Deus desce e não afirma: você pecou. A sabedoria, ele faz uma pergunta: Adão, onde é que você está? Até na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, ele faz uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Ou seja, a gente aprende o quê? Para você que está me ouvindo agora, eu vou liberar uma palavra para a tua vida. Até no momento de sofrimento que você percebe a sabedoria de alguém. Muitas das vezes. Jesus está sofrendo e ele está ensinando sabedoria para a gente. Sim. Não questione. Faça uma pergunta. Sim. Deus meu, por que me desamparaste? Aí quando você vai traduzir de trás para frente, fica assim: ainda que pareça que o Senhor me desamparou, o Senhor continua sendo o meu Deus. Isso. A gente percebe isso mesmo. Isso é fato. E é justamente nesses momentos de crise, nesses momentos de aflições, que a gente tira lições. Quando Jesus ele faz essa pergunta, ele não está, como você falou, ele não está questionando em tom de murmuração. Ele está perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? Qual o teu propósito nesse sofrimento que eu estou passando? Perfeito. E a gente percebe que o propósito de Cristo era trazer salvação a cada um de nós. E o propósito foi cumprido. Você vê quando o Jó está lá questionando, Deus vem e enche de pergunta. Sim. E a primeira pergunta ali para mim é capítulos de pergunta. Jó, tá bom, você tá aí questionando, deixa eu te fazer só uma para começar. Onde é que você estava quando eu lancei as bases, os fundamentos da terra? Acabou. O sábio, quando pergunta, ele arrebenta. Porque ele acaba colocando a pessoa refém das suas próprias respostas. É verdade. Um outro texto sobre Jesus é justamente na sua infância, aos 12 anos,
quando aquele episódio, o pastor Val, os pais o perdem, né? Depois voltam e quando chegam, encontra ele, e o texto diz algo interessante, né? Encontra ele, depois de 3 dias, né? No templo, ouvindo-os e interrogando-os, se referindo aos doutores. Interrogando e ouvindo os doutores da lei, seria hoje o que? Os mestres em teologia, os estudados. Os pastores Valverde da vida. Mas não somente interrogando. Aí a gente está falando das 2 características do sábio. Ele é bom para ouvir, mas ele interroga também. Né? E o texto está contemplando isso aqui. Interessante, né? Eu gosto muito desse texto porque é muito interessante. Primeiro, são as características e o cenário dessa situação. O que nos leva a ser sábio é andar com Jesus sempre no caminho. O que nos leva a ser sábio? E andar com Jesus não de uma forma emocional, almática, no coração, mas andar com Jesus na mente, sabe? Tomando conta, invadindo a esfera do pensamento e da sabedoria nossa para andar com Jesus. Eu vou começar a falar antes desse texto interessante, que eles estavam com Jesus, Jesus estava ali em Jerusalém com eles estavam no templo, a família toda, etc. Eles andam caminho de um dia, se não me engano é o livro de Marcos 2, não é isso? Eles andam caminho de um dia, e quando percebe no caminho, saindo da igreja, percebe que Jesus não estava com eles. Ué, cadê Jesus? Jesus está aí? Vai procurar Jesus com os parentes. Ué, vocês viram Jesus? Jesus está com vocês? Não estava com Jesus no caminho? A sabedoria faz a gente não deixar Jesus para trás. A sabedoria faz a gente deixar Jesus na frente. Porque quando a gente deixa Jesus para trás, a gente pensa que Jesus está andando com a gente e a gente perde. Aí eles ficam um dia procurando Jesus no meio do povo e volta caminho de um dia. Quer dizer, fica 3 dias sem Jesus. E aí vê Jesus sentado. Eu acho muito interessante essa visão. O que a inteligência faz, às vezes, nos confundir com a sabedoria divina. Se você quer procurar Jesus, procura na casa, procure em nossos corações, não perca Jesus de vista da nossa vida. Com relação a essa situação, o nobre foi sucinto nas palavras, quando ele diz que eles ouvindo e interrogando. E foi tudo que foi dito aqui. A gente vê numa outra situação, fugindo um pouco dessa, mas dando base para essa, pilar para essa, quando na madrugada, à noite no caso, bate na porta lá, onde Jesus estava, um sábio chamado Nicodemos, e bate na porta para conversar só. Esse mesmo sábio com certeza estava no dia lá atrás, com Jesus, lá no templo, sendo interrogado por ele. E ele vira para Jesus e pergunta: Rabi, mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Eu acredito que a expressão, não é, mais sábia de quem era Jesus, o tamanho da sabedoria, o ápice da demonstração dessa sabedoria, é essa conversa que ele teve com Nicodemos. Meu amigo, eu amo ler essa questão. Quando Nicodemos pergunta isso, ele responde: meu querido, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E ele coloca, rapaz, um embaraço na cabeça de Nicodemos: mas eu vou nascer de novo? Posso eu voltar para o ventre da minha mãe? E vai nascer do Espírito, né? E aí onde vem, nessa palavra, hoje está dentro de um versículo da Bíblia que é o fundamento, é o pilar de tudo que nós falamos como cristão. É entender o propósito que está escrito em João 3,16. A Bíblia é resumida nesse versículo. Que nessa conversa ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a sabedoria de Jesus, lá no início, quando ele está no templo interrogando e ouvindo o que eles estavam falando, ele estava criando uma base, um suporte, para que os fariseus e os sacerdotes, etc., viessem a entender que ali havia um plano salvífico, porque Jesus sabia o que ia acontecer na frente. Haveria então a conversa com Nicodemos, haveria os questionamentos dos fariseus,
não é? Então nós vamos ver ali revelada a natureza da sabedoria divina em Jesus Cristo, para no futuro a grande obra ser feita na vida de Nicodemos e na vida dos outros também sábios. Os que entenderam e aceitaram vieram para ele, e os restos, fariseus, seduceus, etc., não aceitaram, e aí veio o projeto divino. Então, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos era mais ou menos assim, pegando o que você falou da inteligência e da sabedoria, que a gente confunde, né? Entendi. Só que eu aprendi uma coisa, Vitor. Às vezes, o bem feito se parece com uma ação do Espírito Santo. O bem feito, às vezes, se parece. Tem gente que confunde, só porque é bem feito, Deus está no meio. Não, é a questão da inteligência e da sabedoria. Isso. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos era: Nicodemos, você é inteligente, você tem conhecimento, mas para ser sábio, você tem que nascer de novo. Sim. Aí olha a pergunta de quem tem sabedoria, o que a gente está debatendo agora, a questão da pergunta. Olha o versículo 10. No versículo 9, Nicodemos diz assim: mas como é que isso pode acontecer? Isso. Aí eu sou apaixonado por Jesus. Aí Jesus diz a matadora de Israel, você diz assim: você é professor em Israel, não sabe disso? É isso que eu ia chegar. Aí Nicodemos já cai, já pedindo arrego. Ô, Flávio, quando a gente fala dessa questão, eu estou vendo aqui que Jesus, e aí nessa discussão aí, nessa reunião dele com os doutores, a Bíblia diz que todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Eu já vi, eu que sou novo, já vi 2 eras na igreja evangélica, né? A era de que todo cristão queria ter poder, né? Buscar poder, e aí várias músicas foram feitas com esse intuito. O negócio é buscar poder, é ter poder. Aí a gente fazia aquelas campanhas para ter os dons espirituais. Estou buscando o dom de curar, o dom de visão, aquela coisa toda, aquele frenesi todo. Depois, aí mudou. Agora é buscar as bênçãos, né? Porque quem tem a bênção de Deus, e aí poder. É sempre uma relação de bênçãos materiais, é porque está bem com Deus. Sim. é porque teve a oração ouvida, Deus está feliz, Deus e por isso ele, né? Exatamente, mas assim, não vi ainda essa coisa de esse frenesi todo para buscar sabedoria. Hoje em dia a sabedoria hoje o pessoal está confundindo, né? Tipo, se tem um carrão, é sábio. Sim. Porque para conquistar aquele carrão, né, para conquistar aquela vida, para chegar no topo, ele teve que ter sabedoria. Só que tem um texto que eu vou usar aqui, que me chama muita atenção, nessa questão de adquirir bens, né, de ter essa relação, estar bem com Deus, ter sabedoria. Então é porque está no topo. Satanás se apresenta para Jesus no deserto. Ele pega Jesus e coloca no topo do pináculo. Primeiro ponto: nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Aí o que acontece? Ele começa a mostrar riquezas para Jesus. Ou seja, nem todo mundo que está vendo é Deus que está mostrando. E aí ele começa a fazer a proposta: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Eu vejo essa relação. Isso é muito perigoso, Gilael, porque a grande massa pensa assim. Sim. A grande maioria pensa assim: se fulano tá bem, então Deus está com ele, o cara é sábio, ó. E o outro ali perdeu o emprego, está endemoniado. Se morrer hoje, vai pro inferno. Tá em pecado, não tá dando dízimo. Uma vez eu roubaram um notebook que eu tinha. E aí eu fui contar para uma irmã da igreja que eu congregava. Ela falou assim: você deve estar com a brecha aberta. Eu falei: irmã, a brecha aberta foi a janela que eu esqueci de fechar de madrugada. Essa foi a brecha aberta. Então, assim, para fechar minha participação, sabedoria não tem a ver com você ter ou não ter. Sim. Até porque a sabedoria ela tem a ver com você ser. Sim. O ter vem depois, mas primeiro é o ser. Quando você começa a ler o livro de Jó, pastor Valverde, você vai ver que primeiro o livro começa: Jó era um homem justo, íntegro
Temente a Deus, temente, então era sábio. Sim. E se desviava do mal. Só no versículo 3 que vai dizer... Sabedoria. Só no versículo 3 que vai dizer da riqueza que Jó tinha. Ou seja, primeiro você é... Isso. Para depois você ter. Só que o que Gilaelso disse, o povo está querendo ter para depois ser. Isso, o povo está pautando muito hoje em dia, não que seja errado buscar realizações acadêmicas, realizações profissionais. Até porque eu quero ficar rico. Isso. E eu vou ficar rico. Até porque não tem como você sustentar missionários se você não tiver recurso financeiro. Não tem como você ser um mantenedor da obra de Deus se você não ter recurso financeiro. Então não estamos aqui criticando o ponto de você correr atrás de ter uma vida melhor. Mas isso não é o auge da sabedoria. O escritor de Provérbios, Salomão, ele vai dizer, Provérbios capítulo 3, ele vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos. Por quê? Aos nossos próprios olhos, títulos que a gente galga aqui na terra é sinônimo de sabedoria. Poxa, fulano, ele fez mestrado em filosofia. Beleza, a gente fala, caramba, fulano então é o cara, né? Aquela coisa. O cara, ele é o cara, entendeu? Mas aí a gente percebe Jesus ele dando uma aula sobre o que verdadeiramente é sabedoria. Foi o que Flávio fez menção. Flávio e o pastor Valverde fez menção. Jesus ele chega e fala bem assim: como assim? Peraí, você é isso, você é aquilo, olha os seus títulos e você não sabe daquilo que eu estou dizendo? Quer dizer que eu, que não tenho a mesma formação que você, eu sou mais sábio do que você? Então a sabedoria ela não está pautada naquilo que você pode galgar de título, mas naquilo que verdadeiramente você é, como o Flávio disse. É porque, na verdade, para inserir, a gente entende pela fala dos nobres, para resumir o que vocês falaram, que a inteligência leva você a ter e a sabedoria leva você a ser. Muito bem. Isso? Gente, 11h55, ponto final no nosso Debate Melodia desta segunda-feira. Debate Melodia. Quero agradecer os nossos debatedores aqui, ao pastor Valverde, que toda segunda-feira está aqui com a gente, o missionário Flávio também, e o nosso irmão Vitor, sempre contribuindo com o nosso debate. A você, do outro lado, sempre dando essa audiência maravilhosa, Melodia. E o pessoal do YouTube e Facebook, que assiste e também compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado pelo carinho, tá? Vem aí Rádio Chofer, um programa do Sindicato dos Rodoviários, e o Debate Melodia fica assim amanhã, terça-feira, 12 de abril. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.